Olá, tudo bem, galerinha? Começando mais um vídeo do canal, como que vocês estão? Espero que bem, né? Começando mais um nosso vídeo. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero muito que goste desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito, tá? E bora pro vídeo. Oi, pessoal, então, nossa, ó, aqui tá muito frio, me contem como é que tá aí na cidade de vocês, aqui tá muito frio, ó, tô até com essa jaqueta, ela é velha, tá até toda rasgada aqui, mas pra ficar em casa tá ótimo. E aí, tô com ela que tá muito frio, gente. Então, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, porque eu vi um videozinho que foi falado uma vez no jornal e tudo, sobre uma mãe. Eu fiquei muito pensativa sobre os comentários que nós, principalmente mães de criança especial, às vezes mesmo mães que não têm filhos especiais, acabam ouvindo isso ou comentando, ou sofrendo, né, algum tipo de constrangimento. Eu falo que isso é um constrangimento, né, gente? Que a gente ouve, acaba ouvindo, enfim. Então, eu ouvi de uma matériazinha, até peguei, eu compartilhei e tal, sobre uma mãe que postou um cartaz falando que o meu bebê chora porque às vezes eu tô lavando o nariz, tô cortando a unha, tal. Ou seja, é uma criança que normal chora, a criança não quer, a criança não entende, a criança, né, não sabe. Então, aí a mãe veio, colocou, né, no cartaz, segundo lá a reportagem, colocou no cartaz, por favor, não chame o conselho tutelar, porque pelo visto já tinham chamado e tal. E aí tinha colocado essas coisas para quem quiser dar palpite, que dê fraldas, né? Ou então resolva os problemas dela para ela, no lugar dela, enfim. E eu achei isso muito curioso. Eu achei isso muito curioso e achei até uma atitude legal da mãe. Por quê? Gente, a gente que tem filho especial, ou que tem alguém acamado, ou alguém doente em casa, assim, que precisa de um atendimento, de uma necessidade, precisa de alguém que cuide delas. Às vezes, quem tá de fora, às vezes não, muitas das vezes as pessoas acabam sendo egoístas. Não tô generalizando, não tô dizendo que é todo mundo, mas uma grande maioria acaba sendo muito egoísta no seu jeito de pensar. Porque ouve a pessoa reclamar, acha que tá judiando. Ouve a criança chorar, acha que estão judiando. Ai, estão batendo. Ai, estão brigando. Ai, estão isso. Ai, estão aquilo. Gente, isso daqui é de utilidade pública. É assim, o meu filho, vou falar pela minha experiência, o meu filho, ele tem várias deficiências, incluindo o autismo. Ele tem autismo, ele tem deficiência visual, ele tem paralisia cerebral, ele tem deficiência intelectual, ele tem hemiparesia bilateral, tá? Que é quando não tem muito equilíbrio. Ele tem, é um problema na musculatura, digamos assim, que dá conforme o tempo, porque não estimula, porque ele não, na verdade não é que não estimula, é que ele não é estimulado do jeito que deveria ser pela idade dele. Devido às dificuldades, ele não anda, era pra ele estar correndo, subindo em cima, sei lá, de uma árvore, pulando muro, pulando corda, jogando bola. E ele não consegue fazer isso de acordo com as limitações dele. Então, o que acontece? A musculatura vai ficando flácida e ela não vai fazendo o que ela deveria fazer, porque não tem aquele estímulo necessário, tá? Então, por isso que é necessário que as crianças façam terapias e tudo. O Lucas, não tô conseguindo ir em terapia pra ele, agora eu tô brigando por uma escola onde consiga ter terapia já pra poder eu não ter que ficar correndo das duas coisas, né? Ou ele vai pra escola ou ele vai pra terapia, não dá pra fazer as duas coisas juntas. E ele precisa muito disso. Então, assim, gente, o Lucas, por exemplo... Peraí, deixa eu só abaixar aqui o tripé, peraí que eu já volto. Pronto, arrumei aqui, gente. Então, o Lucas, por exemplo... Ele chora praticamente o dia inteiro. Ele grita, na verdade ele não chora, ele grita. Então, às vezes ele grita por quê? Porque ele tem um autismo. Ele toma remédio? Toma. Mas quer dizer que o remédio resolve todas as crises? Ele não vai ter mais crise nenhuma de nervoso? Não. Entendeu? Então, assim, as crises dele é do nada. Ele tá bem, daqui a pouquinho ele começa a chorar do nada, começa a gritar, começa a socar a cabeça. E aí...
até a pessoa que é de casa, de família, igual minha mãe fica, ele tá com dor, não sei o que, ele deve estar sentindo alguma coisa, todo mundo acha que ele tá sentindo alguma coisa. E às vezes não é, entendeu? Igual tem vezes que a gente às vezes pensa que é alguma coisa também, às vezes a gente dá uma dipirona, alguma coisa, e aí, e não é só a crise mesmo do autismo, eles têm. O que que acontece? Por exemplo, as pessoas não entendem. Muda o ambiente, ele chora, porque é o meio que ele tem de se expressar, que aquilo ali tá desconfortável pra ele, que ele não entende, que ele tá inseguro, entendeu? Então você muda de ambiente, dependendo do ambiente, ele não se dá, e ele começa a chorar, 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 mesmo que você volte pra ele com o ambiente que ele tava anterior, aonde ele se sinta confortável, ele demora um tempo pra ele se acalmar. Então ele demora, ele tem aquele tempo de crise, né? E aí, o que que acontece? Então, se você muda de ambiente, ele chora. Se ele tá assistindo o desenho, de repente entra o comercial, ele começa a berrar, ele já fica nervoso. Eles não sabem esperar, gente. Eles não entendem que entra o comercial sem você querer, enfim, sem você pôr. Pra ele, tirou do desenho dele e aí ele fica nervoso. E aí começa. O que que acontece? Ele toma mamadeira. Se de repente você faz um mucilão, a gente faz normal, chacoalha na mamadeira e tudo. E aí, o que que acontece? Se fica alguma pelotinha, alguma coisa tampando o bico, e aí ele toma uma vez. Depois ele mesmo pega a mamadeira e toma de novo. No primeiro berro que ele der, mesmo que você saia correndo pra atender ele já tá nervoso porque não saiu mamar. Então ele já tá nervoso, já se bate. Aí depois você tenta dar um mamar pra ele direitinho, certinho, ele já não quer. Aí você tenta brincar com ele não quer. Aí você fala com ele, aí ele te machuca aqui, ó. Ó, aqui já tava machucado, ele machucou novamente, ó. Aqui, ó, gente. Ele machuca. Aqui no meu olho é porque saiu a casquinha, tava aqui, ó. Que ele machucou. Meu marido tá todo machucado no braço. Por quê? Porque ele fica nervoso. E aí ele se bate, a gente vai segurar pra ele não se bater, pra ele não se machucar, e ele acaba machucando a gente. Vocês entendem? Então, tipo assim, o barulho, gente, da rua. Eu não sei exatamente, aí nem vou culpar a pessoa, porque é normal, as pessoas têm a vida delas, elas têm as coisas pra fazer. Mas, enfim, de vez em quando, tem gente que fica aspirando o carro, por exemplo. Uma coisa comum, a pessoa tá aspirando, tá limpando o carro dela. O Lucas, ele não gosta do barulho. Então, começava, não sei se era de manhã ou se era de noite, enfim. E aí, ele não gostava do barulho, e ele chorava, 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 enquanto não parava o barulho do bendito do aspirador. Ele não parava de chorar. E aí eu vou falar o quê? Pra pessoa desliga o aspirador? Eu não posso fazer uma coisa dessa. A pessoa tá na casa dela e tudo, só que o barulho chega aqui. Então eu tenho que ficar com ele por horas e horas ali, com um nervoso até que acabe o barulho e que ele pare de se incomodar. Entendeu? Por exemplo, meu marido tava arrumando a máquina de lavar. Uma máquina aqui. E aí o que acontece? A máquina começou, tipo, centrifugar e meu marido foi vendo e ela tava meio descompensada, né? Vamos falar assim. E aí ele não gostava do barulho, e aí até a gente descobrir, a gente não sabia exatamente o que era a máquina. Então aí eu coloquei desenho, eu troquei desenho, tudo, até que eu falei pro Cid, olha, eu acho que é a máquina. E aí minha mãe, eu tô achando que é a máquina que tá incomodando ele, o barulho da máquina. E aí ele, não, eu vou fechar aqui a janela. Eu falei, não vai adiantar, não vai abafar o barulho, porque a janela não é acústica, né? Eu mesmo, se eu tivesse condições, eu colocaria uma acústica. Pra pelo menos abafar um pouco do barulho que vem de fora pra dentro e de dentro pra fora. Até porque ele não ficar gritando, porque os vizinhos escutem, porque parece que tá matando ele. Sendo que ele tá chorando de nervoso. Simples assim. E quer que eu faça o quê? Eu vou impedir o menino de chorar? Eu vou o menino impedir de ter crise? Eu não posso, não tenho nem como. Se eu tivesse como, eu faria, com certeza. Então, assim, e aí ele fechou a janela, não adiantou. Falei, desliga aquela máquina. Desliga. Na hora que ele desligou, não deu 2 minutos que ele desligou, quando a máquina parou de fazer barulho, ele parou de chorar, ele foi se acalmando aos pouquinhos, claro. Aí ele foi se acalmando aos poucos, porque o barulho da máquina estava incomodando. Então você tem que descobrir, até você descobrir o que é, ele já ficou irritado, ele já se incomodou, até a gente conseguir descobrir para poder parar com o barulho, para resolver o que é. Demora, então ele chora, e ele chora o dia inteiro, ele chora para pedir mamar, igual agora ele tava reclamando que ele queria mais comida, né? Então, tipo assim, o meio que ele acha de gritar, é de chorar. Então, ele chora, se você não der na mesma hora, ele já se incomoda.
Ah, mas tem que ensinar ele a esperar. Gente, não tem como você ensinar uma criança que com várias deficiências como o Lucas a esperar nada. Pra começo que ele não esperou nem pra nascer. Ele nasceu 5 meses e meio. Então, se ele não esperou nem pra nascer, não vai esperar pra mais nada. Então, é simples assim. Ele não espera, então você não pode demorar pra fazer nada. Tem hora que o Cid sai, o pai dele sai. Ele quer o pai dele. O pai dele não tiver, ele começa a chorar de nervoso até o pai dele chegar. Então, assim, as pessoas, gente, não é só comigo que acontece isso. Tem outros casos também, outras crianças que acontecem essas coisas. Então, assim, eu acho que o ser humano, as pessoas convivem na sociedade, vizinhos, amigos, familiares, parentes, conhecidos. As pessoas têm que primeiro se inteirar. Nossa, chora. Por que que ele chora? Pergunta, por que que ele chora? Ah, chora porque ele tem isso, crise nervoso. Ah, ele tem, por exemplo, autismo? Ah, tá. Não, bom saber, né? Vai lá e pesquisa, gente. Como que é um autista? Um autista leve, moderado, grave, como que é? Como que são as crises? O que que passa? Por que que ao invés de ficar julgando as pessoas ou ligando pro conceito tutelar igual fizeram com essa mãe, o que que a pessoa vai perguntar? Você precisa de uma ajuda? Olha, eu tô vendo que seu filho chora demais. Você tá precisando de um tempo enquanto você fica com ele, acalmando ele, já que ele te conhece mais? Você quer que eu ajude alguma coisa, passar uma vassoura, lavar uma louça? Não, ninguém pergunta. Olha, suas contas estão em dia, ele tá chorando por quê? Porque o Lucas, por exemplo, se a internet cair, ele não quer saber se a internet caiu, se quem pagou, se não pagou, ele quer simplesmente o desenho dele. Então, acho que as pessoas têm que se tocar também. Olha, você tá tudo certo, tudo, você precisa de alguma ajuda, é só pra, né? Às vezes a pessoa tem mãe que é sozinha ainda. Eu, graças a Deus, eu tenho meu marido, tem mãe que é sozinha. Não só mãe, tem mulher, sabe, que cuida do marido, o marido reclama, ou sei lá, é um neto, não sei, enfim. Então, acho que assim, as pessoas antes de julgar, antes de falar, antes de deduzir, ai, tá machucando, ai, tá batendo, ai, tá judiando, acho que a pessoa primeiro tem que se inteirar do assunto. Porque você, assim, a pessoa, você não sabe o que a pessoa passa. Por exemplo, eu ando de manhã, a gente tem que sair de manhã cedo para poder buscar na fralda no posto. Às vezes chega às 7 horas da manhã e começa a atender às 9. Eu vou sair de lá 10, 11 horas. Você entendeu? Ninguém vai perguntar para você se você, olha, tem alguém para ficar com seu filho para você ir buscar a fralda? Olha, você quer que busque a fralda? Se eu falar que ninguém nunca perguntou isso, eu tô mentindo. Porque tem uma vizinha minha maravilhosa que ela perguntou, se você precisar, a gente pega tudo, ela sempre oferece e tal. E a gente se ajuda, né? Conforme dá, a gente se ajuda. E aí, é assim, igual hoje. Hoje eu saí tarde pra poder buscar as fraldas, porque o Lucas tava nervoso. Entendeu? Então, nem sempre dá. Ontem, por exemplo, eu fui na Secretaria de Educação, que elas queriam ver o Lucas e tal, por conta desse negócio que eu tô correndo atrás da escola. O que que acontece? É isso que eu falei pra vocês. Então, tente se inteirar, mesmo que não tenha ninguém próximo de vocês que tem alguém com deficiência. Pesquise as deficiências que hoje em dia tá muito em alta. Por exemplo, o autismo. Gente, tem muita criança com autismo. Gente, vocês podem até não ter, mas eu não tenho convivência, eu não tenho filho, tá? Mas vocês convivem com outras. Os filhos de vocês convivem com outras crianças. A gente precisa conviver em sociedade. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter empatia pelo outro. A gente tem que saber o mínimo do mínimo sobre o outro. Ou pelo menos tentar entender. Ao invés de só julgar, tentar entender. Não é feio você pegar uma mãe que tem um filho especial, você perceber e perguntar, olha, qual a deficiência que ele tem? Olha, ai, nossa, quantos anos ele tem? Você, sabe, você perguntar, você fala, não, é por curiosidade, porque eu quero saber, eu preciso saber, a gente precisa ter o conhecimento. Não é feio, lógico, tem pessoas que às vezes não gostam, né? Mas eu acho que a grande maioria é aberta a falar sobre isso. Porque pro outro saber, ele precisa perguntar. Numa escola, para você aprender, você não precisa perguntar pro professor? Então é a mesma coisa. Então a gente precisa perguntar, a gente precisa se inteirar, a gente precisa pesquisar. Gente, eu tava olhando o mundo hoje em dia com internet. Olha, a gente tem internet, a gente tem acesso na palma da nossa mão. E o ser humano não conhece nada, tem cada vez menos conhecimento. Quanto mais tecnologia, quanto mais a informação tá na palma da mão, menos informação ele tem, menos conhecimento ele tem. Por quê? Porque ele não se inteira das coisas que realmente importam, que realmente fazem sentido. Não usam a internet a seu favor, sabe? Então, isso é muito complicado, gente. É muito complicado.
Porque assim, hoje em dia, tudo que você precisa, que você busca na internet, tem. É muito difícil alguma coisa que não tem, né? Então, assim, a gente tem que se inteirar, a gente tem que procurar ajudar o outro, ao invés de só ficar julgando, sabe? Ou, ai, o meu achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que a gente acha não é o que realmente é, entendeu? Ou pode até ser que seja uma grande minoria, né? Mas a maioria das vezes não é o que é, entendeu, gente? Então, assim, parece que assim, quando vocês veem, quando vocês tiverem conhecimento, ou vocês que já têm, eu vou deixar até uns links aqui, de alguns vídeos aqui do YouTube, que mostram as crianças, enfim, pessoas autistas tendo crises. Gente, então assim, é pra vocês entenderem que uma mãe, um pai que tem um filho especial passam dentro de casa, entendeu? Teve até um vídeo que eu vi de uma mãe, eu vou ver, eu não sei se salvei todos que eu tô falando aqui, que eu tô lembrando de alguns. Mas enfim, não sei se eu salvei todos os links, mas o que eu tiver salvo eu vou colocar aqui na descrição, tá? Pra vocês terem conhecimento também. E então, gente, assim, a gente tem que se inteirar das coisas, começar a saber o que tá tendo no mundo hoje em dia, quais são as deficiências, o que tá acometendo muitas pessoas, como que funciona, como se relacionar. Por quê? Porque a gente precisa aprender a conviver em sociedade. Se a gente puder ajudar o outro, ótimo, né? Melhor. Porque, assim, a gente tem que entender o lado do pai, desse pai e dessa mãe, entendeu? Porque a gente sofre dentro de casa. Você acha que a gente gosta de ver o filho da gente nervoso, igual o Lucas fica? Não gosto. Por exemplo, o Lucas, tudo dele é na mamadeira. Na colher, dificilmente ele quer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar um tempo pra poder estimular pra dar comida. A gente tem que dar um tempo pra poder dar mamadeira pra ele tem disfagia. Então, nem pra ele mamar, às vezes, não pode deixar ele sozinho, porque dá medo dele engasgar ou ele começa a tossir. Então, você tem que correr, ficar de olho. Ele não gosta de roupa, então é o aquecedor ligado o dia inteiro. A minha última conta, acho que foi R$ 322, gente. Entendeu? Aí eu vou ficar, nossa, ele não usa roupa? Falo, não, gente, ele é autista, ele não gosta de roupa e, além de tudo, ele tem uma deficiência visual. Então, ele não gosta de nada no corpo dele, ele é muito sensível. Então, ele não usa máscara, sabe? Então, assim, eu vejo que muita escola ninguém está preparado. Nem para autista, muito menos para deficiente visual, principalmente. Entendeu? Aí, o que que acontece? Ele tem dificuldade, por exemplo, para comer. Então, a comida dele tem que ser batida. O Lucas tem 12 anos. Ele usa fralda, ele mama mamadeira, ele não gosta de roupa, ele não gosta de muito barulho, dependendo do barulho. Tem alguns sons, alguns barulhos que ele gosta. Ele quer os desenhos dele na hora que ele quer, qual ele quer, entendeu? Eles têm gosto, eles têm a vontade deles. Ah, eu quero isso agora, entendeu? E tem que ser tudo do jeito deles, entendeu? Por exemplo, ele gosta do programa do Datena, ele ama. Ele ama o Datena falar. Só que agora ele tá gostando do programa que tem o filho do Datena falando, que é o Joel Datena e o outro que é o Vicente Datena. E tem hora que ele só quer um, igual, por exemplo, agora ele tá assistindo só o que tem o Joel Datena falando. E ele não quer que o repórter fala, ele não quer o comercial, ele não quer nada, ele quer somente o Joel Datena falando. Então você tem que estar pulando. Tipo, ele não entende quando não tem internet. Tipo, se a internet caiu, ele quer os desenhos dele, ele não sabe. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu e meu marido, a gente vive e respira em função do Lucas. Sabe? A gente ama. Me arrependo? Não, não me arrependo nem um pouco. O que eu gostaria de ter, por exemplo, eu e meu marido gostaríamos de ter uma condição melhor para poder não ter que estar sofrendo, né? E nem deixar o Lucas sofrer, né? Por questões de a gente não ter dinheiro para pagar um convênio melhor, colocar ele numa escola boa, que a gente tenha condições para manter, para tudo, para ele ter todo o atendimento necessário, porque se nós tivéssemos condições, desde quando ele era pequenininho, nós já teríamos colocado, ele seria estimulado, talvez hoje estaria muito mais desenvolvido, coisa que às vezes ele não tá, mas ele pode desenvolver. Ah, vai aprender a ler e escrever? Ninguém sabe. Ler não, pode ser que ler e escrever, pode ser que não, mas quem sabe, né? Tem o Braille e tudo, quem sabe um dia. Pode ser que sim, pode ser que não,
mas ele vai ser estimulado. Alguma coisa ele tem pra estimular, ele desenvolve as coisas. Essas tarefas da vida diária, por exemplo, gente, escovar um dente. O Lucas, ele não deixa escovar o dente dele. Eu tô ensaiando há vários tempos, depois entrou a pandemia, deu o maior problema, porque não pude colocar ele, porque para poder limpar os dentes eu tenho que colocar ele dentro de um centro cirúrgico. Então ele tem que fazer todos os exames, tem que o convênio liberar para dentista ir lá um dia, sedar ele tomar anestesia, e no caso seria anestesia geral, não é local, gente. Anestesia geral para poder limpar a boca dele. Então ele seria meio que entubado, porque como vai mexer na boca, então eles não conseguem respirar, e o Lucas tem asma. Então seria meio que entubado para poder conseguir limpar o dente dele, gente. Vocês têm noção? Então assim, uma mãe que não tem um filho especial não passa na metade disso, não precisa disso. Ensina, a criança não quer, tá bom, mas você vai brincando, você vai dando um jeito. O Lucas, eu vou brincando, às vezes ele deixa, mas é muito rápido, então não sai toda a sujeira. O Lucas tem tártaro na boca até umas horas. Então, assim, é com dente. O olho dele, ele retirou o olho direito, então tem ponto. Ele também vai ter que entrar pro centro cirúrgico, eu tô correndo atrás do Hospital das Clínicas, porque o convênio não tem todos os aparatos necessários para poder fazer o acompanhamento, o tratamento e os exames que ele precisa. Então, assim, vai fazer acompanhamento, vai estar mantendo enquanto ele não consegue nas clínicas, mas ele precisa fazer acompanhamento no Hospital das Clínicas, né? Então, assim, eu gastei R$350 de remédio quando ele foi passar no hospital, porque ele tava com ponto já exposto. E aí, retiraram aquele ponto lá, e aí o médico falou assim, não, tem que olhar, porque provavelmente tem mais pontos pra ser retirado, né? E por isso que o Lucas tava coçando muito o olho. O olho não, né? É o olho que foi retirado. E aí, foi R$350 de remédio. Parcelei no cartão e tudo em 5 vezes. Aí agora ele ficou doente de novo, com a garganta inflamada, que eu mostrei pra vocês, falei no vídeo, né? Na verdade eu falei só pra vocês. Ele tava vomitando tudo. E aí pra poder ajudar, pra ele não ficar vomitando toda hora e ajudar ele a mamar também, eu dei os remédios que o médico mandou e dei um Vonal que um médico anterior tinha passado antes, quando ele deu a mesma coisa. Aí deu um tal de Vonal, que é pra poder melhorar, pra poder parar de vomitar. E aí foi o que ajudou, ele parou de vomitar tudo, e aí deu os remédios pra poder melhorar a dor de garganta, que ele voltou a mamar, pra ele não desidratar, porque senão ele tem que tomar soro, antibiótico, e aí é mais perigoso, é perigoso até ficar internado. Então, gente, assim, eu tenho um remédio dele, Subcorte, que é R$100, que é o pra asma. E, gente, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, antes de julgar uma mãe, antes de saber, tipo, a gente tem casa pra arrumar, a gente tem roupa pra lavar, a gente tem eles pra cuidar, a gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente tem bico pra fazer, porque o dinheiro não dá, porque a gente fica só com o benefício dele. Então, a gente tem que fazer bico, a gente tem que trabalhar, porque senão o dinheiro não dá. Então, tudo que eu faço aqui, que a gente faz, essas cordas, tudo, é tudo pra poder, dinheiro pra gente tentar se manter. E mesmo assim, graças a Deus, temos ajuda. Eu tenho ajuda da minha mãe, a minha sogra se tiver um leite, qualquer coisa aí ela dá, sabe? As minhas irmãs, a minha mãe, tudo dão roupa, meu cunhado, enfim. Tipo assim, presentei o Lucas com roupa, tudo, então graças a Deus com roupa eu já não tenho, graças a Deus que não tenho mais que me preocupar. Ele ganha, ó. Eu tá reclamando. Então, assim, a gente vive em função dele. Ele só fica comigo e com o pai, né? Comigo e com meu marido. Então tem que ser nós dois. Ó, deixa eu ir lá atender ele. Peraí que eu já volto com vocês. Então, voltando, gente. Então, assim, a gente às vezes quer sair, às vezes a gente quer fazer uma faculdade, às vezes a gente quer trabalhar, mas são coisas que fica muito mais complicado pra gente. Por exemplo, pra sair. Eu quase não saio, entendeu? Tipo assim, não é nem questão eu. A questão é, se chamam pra algum lugar, eu fico pensando 10 vezes antes de ir pro lugar. Eu só vou praticamente exatamente quando tem um jeito ou quando é uma coisa mais rápida, que a gente vai e volta no mesmo dia, não demora longas horas, que seja um lugar perto que dê pra voltar qualquer hora que quiser. Ou se for um lugar bem longe, assim, que vai eu e meu marido, e aí a gente vai com medo, praticamente, né? A gente vai apreensivo. Então, a gente acaba não curtindo o lugar. Porque você sai, chega lá, o Lucas estranha a casa, aí ele chora o lugar, o barulho. Você vai pra uma festa de aniversário, ele reclama do barulho, porque é muito barulho, todo mundo conversando ao mesmo tempo, ele não entende o que tá acontecendo, então ele fica nervoso, ele fica com medo. Entendeu? Por exemplo, no shopping, esquece. Shopping é impossível de ir com o Lucas pro shopping.
fui com ele uma vez quando ele era pequeno e ele ficou muito mal, assim, muito irritado. E aí eu falei, não, nunca mais. Aí depois que eu fui entendendo que realmente não dá, o barulho ele não dá, não se dá com barulho. Tem até que resolver umas coisas no Poupa Tempo que é no shopping, só que graças a Deus não tem que entrar no shopping, né? Você entra pelo outro lado. Mas mesmo assim, lá dentro do Poupa Tempo eu acho que é barulho e tal, então, né, já tô até... Então, tipo assim, a gente tem que se preparar psicologicamente, a gente tem que ficar pensando, a gente já fica pensando, caramba, chegar lá vai chorar, vai fazer aquele escândalo, todo mundo fica olhando, vai desconfortável, sabe? Então, é muito complicado. Muito complicado. Então, quando você acaba saindo, às vezes você sai com a criança, você se desgasta mais. E se você não sai com a criança, você fica pensando, caramba, todo mundo com os filhos aqui e tal, não, eu queria que meu filho estivesse junto e tudo mais. E aí você acaba não indo. Então, assim, são várias situações, gente, não é uma ou outra, são várias situações. Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar mais no outro. A gente tem que começar a pensar mais, se colocar no lugar do outro, ver como que a gente pode ajudar. Se você não pode ajudar, não julgue. Não fale o que não sabe, sabe? Eu pesquise, vai atrás, procure saber, se informar. Temos internet para isso. Pergunte, gente, se tiver qualquer dúvida. Pode até ser uma deficiência, alguma coisa que eu não saiba, mas se vocês quiserem estar deixando aqui, eu tento ver se eu acho alguma resposta para vocês também, sabe? Tento explicar, por exemplo, as situações do Lucas, o que é que ele tem e tudo. Vocês podem perguntar, gente, não é feio perguntar. Quando a gente não sabe, a gente tem que procurar saber, a gente tem que perguntar. Porque se a gente não pergunta, a gente não sabe. Se a gente não pesquisa, a gente não sabe. Só que nada melhor do que perguntar para uma mãe, para um pai que convive com isso, para poder saber se explicar da melhor maneira. Porque a internet já te dá informações técnicas, né, também. Então, assim, quando é um pai ou uma mãe, sabe te falar de forma clara, de forma objetiva, te tirar as dúvidas, sabe? Para poder a pessoa ficar sabendo. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né, quantas pessoas aí. A gente só sabe quando a gente passa. O Lucas, por exemplo, ficou 3 meses na UTI. Na UTI neonatal, né? Ele ficou 3 meses. E aí eu ia um dia sim, um dia não. Os dias que eu não ia, minha mãe ia, né? Então, assim, eu vi muita coisa, presenciei muita coisa, né? Então, assim, você vai aprendendo. Reclamo? Não. Me arrependo de ter tido um filho? Não, de maneira nenhuma, né? Mas, lógico que o nosso objetivo, a gente não esperava, né? A gente nunca espera, né? A gente pensa no melhor, quando nascer, é isso e aquilo. Então, gente, então assim, nada por acaso. Nada por acaso. A gente sempre quer o melhor, a gente sempre espera pelo melhor, né? A gente nunca imagina as coisas que irão acontecer, o que acontece com a gente. Às vezes nos perguntamos o porquê e tudo, mas Deus, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Nada é por acaso, nada é à toa, nada é sem objetivo. Se a gente passa por alguma dificuldade, é porque Deus nos permitiu. Não é que Ele queira, mas às vezes Ele tem que nos permitir que passemos por aquilo para que algo melhor venha depois. Ou nos livrar de algo de ruim que fosse nos acontecer, algo pior, digamos assim, entendeu? Então Ele tem um plano na nossa vida que às vezes a gente não entende naquele momento, mas depois a gente acaba entendendo, entendeu? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tenho muitos testemunhos, essas questões, principalmente a do Lucas e tal, né, que contei pra vocês, que serve também, é um testemunho. Mas assim, hoje eu entendo várias coisas que nos acontecem na vida, o porquê que acontece, né, não tudo, porque nós não conseguimos entender tudo, mas assim, muitas coisas eu consigo entender hoje em dia, por que que Deus fez aquilo, o porquê que aconteceu tal coisa, tá? Então, assim, a gente tem que pedir muito a Deus a sabedoria, pedir discernimento, pedir força, coragem pra gente enfrentar tudo que seja necessário, tudo que estiver por vir, porque e aceitar porque tudo é por permissão dele, nada acontece sem a permissão de Deus, gente, nada, e ele está sempre, sempre, sempre do nosso lado,
seja nos momentos bons, nos momentos ruins, seja a gente agradecendo ou pedindo, né? Então, assim, a gente tem que ser muito grata a Deus, porque só Ele nos ama de um amor, de uma forma, tal forma, que é capaz para que a gente se livre de uma coisa pior, desviar o nosso caminho ou tirar um pouquinho dos nossos objetivos e fazer com o objetivo dele, para que a gente se livre de algo pior, porque ele nos ama de tal forma que não quer que nada de mal aconteça, não quer que a gente perca a nossa alma, a nossa salvação. Então ele vai fazer de tudo para que a gente continue no caminho dele, para que a gente não se perca, tá? Então, assim, são coisas que são necessárias. Ele não falou, ninguém disse que estava escrito, principalmente na Bíblia, não, você não vai sofrer, não, você não vai ter cruz. Pelo contrário, isso até ele que é o Criador, que não teve pecado, que não tem pecado nenhum, passou pela cruz. Quem somos nós para não passarmos? Não é verdade? Então, assim, a cruz é a nossa salvação. Então, a gente sofre aqui para a gente poder ganhar o céu, né? Porque, como diz aquele ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. Não é verdade? Tudo que é bom é com dificuldade que a gente conquista, né? Então, é isso. Espero muito, muito ter ajudado vocês. Espero que seja de utilidade, que ajude muita gente, que ajude também algumas mãezinhas que têm os filhos especiais, ou alguém que tem uma pessoa em casa que, né, que é acamado, ou algum deficiente, enfim. Essas pessoas que precisam do nosso apoio, né? Espero ter ajudado e espero que muita gente consiga ver, não só esse vídeo, por ver, mas, né, que consiga pensar, refletir, né, como eu estou agindo, se eu posso ajudar o outro, por que não vou ajudar? Ou então, se eu não posso ajudar, eu também não vou prejudicar, né? Esse é o principal intuito. Se eu não ajudo, eu também não atrapalho, né? E assim, se todo mundo se ajudar, todo mundo fazer a sua parte, todo mundo ter mais empatia pelo outro, o mundo fica muito, muito melhor. Muito melhor. Tá? Espero ter ajudado vocês. Você que gostou, você que chegou até aqui, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui, por ter assistido até aqui. Deixa seu like, não esquece de deixar seu like, se inscrever se você não for inscrito, compartilhar para que ajude outras pessoas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Podem comentar aí, eu vou estar deixando na descrição, tá? Os vídeos que eu consegui guardar os links, tá bom? Para vocês verem, tá? Não deixem de assistir também. E depois podem comentar aqui embaixo tudo que vocês achou, a opinião de vocês, o que vocês acham. Enfim, que eu gosto muito de saber. Porque se vocês não comentarem, eu não tenho como saber, gente. Se vocês concordam, se não concordam, o que vocês acham, a experiência que vocês tiveram ou que vocês têm, tá? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau!